Conta a lenda que nos remotos tempos em que Jesus de Nazaré caminhava na terra, um dos seus apoiadores e grande amigo foi José de Arimateia, um comerciante abastado que não podia muito acompanhar Jesus para não perder o crédito em meio aos romanos, mas que em seu coração estava sempre presente e sempre junto e sempre apoiando. Assim, foi ele mesmo que conseguiu retirar o corpo do crucificado e colocar num sepulcro na sua propriedade. José de Arimateia tinha muitos escravos, entre eles Sara, uma moça egípcia, que ele ofereceu para ajudar na casa onde Jesus e os apóstolos descansavam. E tinham para cuidar deles apenas Maria, e Maria Salomé e Maria Madalena. E lá estava também com elas Sara. E ali ela ouvia o Evangelho, ali ela ouvia os ensinamentos, ali ela acompanhava a pregação de Jesus. Depois da crucificação, os seguidores de Jesus foram todos muito perseguidos. E assim conta a lenda que as três Marias e José de Arimateia, Sara, foram colocadas num barco. Um barco que não tinha remos, que não tinha velas. Não levavam nem água, nem provisões. E em meio à turbulência de uma viagem tão grande em mar alto, o desespero começou a tomar conta dos corações. Mas Sara tinha tanta fé, tanta confiança no poder do amor de Jesus por todos nós, que não permitiu que os outros esmorecessem. E assim conseguiram chegar no sul da França, onde hoje existe uma igreja das mais Santas Marias do Mar. E lá também uma pequena capelinha, a capelinha de Santa Sara. Contam que ao chegar lá na praia, os náufragos da raça branca foram imediatamente acolhidos, protegidos, atendidos, mas Sara, devido à sua tez escura, por isso ela se chama Sara Kali, porque Kali representa a cor escura, foi deixada para trás. Havia ali um grupo de ciganos acampado. Esses ciganos acampados, então, socorreram Sara, acolheram, cuidaram, alimentaram, agasalharam, trataram, e enquanto faziam isso, foram se lembrando de uma história que já corria entre todos os grupos e que relatava aquele fato lá do tempo da crucificação. Lembraram que viria sim uma mulher saída da água, chegada pela via do mar, e que ia caminhar com eles, protegê-los e orientá-los para sempre como um povo. E assim fez Sara, continuou caminhando ali com eles, vivendo com eles e contando a eles a experiência que teve ao lado de Jesus, falando das boas novas, do Evangelho, do grande recado a respeito do amor. E assim, para sempre, Sara se transformou na padroeira, na protetora de todo o povo cigano que caminha pelo mundo. Oração a Santa Sara. Rezo, invocando o teu poder, poderosa Santa Sara Kali, para que abrande o meu coração
e tire as angústias que se depositaram aos meus pés. O céu é meu teto, a terra é minha pátria e a liberdade minha religião. Optcha. Albino, então a gente poderia começar essa entrevista você falando um pouco se realmente os ciganos surgiram na Índia, como foi que eles partiram mundo afora. Certo, olha, há um equívoco grande quando se fala de história cigana, porque a maioria dos historiadores afirmam que os ciganos vieram da Índia, mas só se relata a Índia só se relata a saída deles no ano 1000 depois de Cristo. Antes disso tem pelo menos 3.000 anos atrás. Então, seria onde é hoje a Síria, Jordânia, parte do Iraque, os chamados povos irano-mediterrâneos. Foi ali que a formação básica dos ciganos se deu ali. Tem muitas pessoas que acham que o nomadismo dos ciganos se dá por vontade. Eu não gosto de ficar parado no mesmo lugar. Isso não é verdade. Isso se originou por causa da perseguição. Então os ciganos estavam bem quietinhos no lugar deles, aí chegou um conquistador e tomou a terra deles. Aí eles foram para outro lugar. E assim, isso virou um efeito dominó, um efeito cascata. Então isso acabou se integrando na cultura cigana, esse nomadismo, pelas perseguições. Até hoje, eu sou um cigano semi-nômade. Eu tenho uma casa, mas vivo viajando. Tem alguns acampamentos que estão no mesmo lugar há mais de 20 anos. Tem outros que são itinerantes. Se acaba ganhando esse gosto pela estrada, entendeu? Mas é errado a pessoa achar que o nomadismo cigano sempre foi uma questão de vontade. Isso se originou da perseguição. Olha, a gente sabe que com o avanço da tecnologia, hoje em dia tudo é mais fácil, tudo acaba se modernizando. A cultura cigana, ela tem sofrido uma alteração com relação a isso? A gente, por exemplo, nas peças que vocês falaram dos museus, vocês tiveram que parar um pouco de fazer, porque as pessoas não valorizam mais. Mas com relação à cultura no geral, ela teve que ser mudada ou vocês continuam preservando? Olha, o que acontece? Não tem como você brigar contra o progresso da tecnologia. Quem não gosta de conforto? Quem não gosta de uma televisão de plasma? Quem não gosta de um computador? Isso é fundamental para os dias de hoje. Então, o que a gente fala e briga pelas novas gerações é que elas estudem, que antigamente, por exemplo, a cigana, a mulher não ia para a escola. O filho aprendia a conhecer números, era o suficiente. Então, o que acontece? A quem possa interessar uma cultura com ignorância? A ninguém. Então nós passamos para as novas gerações que, por mais que haja tecnologia, haja progresso, eles podem se adaptar ao progresso, estudar, ir para uma faculdade, se formar, sem perder as suas raízes ciganas. Com essas raízes ciganas, o respeito aos idosos, o respeito às crianças, que isso estão no mandamento cigano. Porque um povo que não respeita o passado e não respeita o seu futuro, não existe. Ao mesmo tempo que às vezes nós nos vestimos todos de negro, uma questão de respeito, uma questão mais de, como eu posso falar, de serenidade, tá? Hoje, por exemplo, eu tô com uma camisa, tem salmão, é rosa, pô, cigano usando rosa, você vê que não tem isso. Meu parceiro tá com uma camisa preta com bolas brancas, quer dizer, eu tô com uma calça escura, estou com minha bota. A vestimenta vai muito do humor do cigano. As ciganas sempre muito coloridas, sempre resguardando as pernas, o ventre. Você vê uma cigana amamentando no acampamento cigano, é a coisa mais fácil do mundo, mais simples. Não causa estardalhaço nenhum. Mas você nunca vai ver uma cigana mostrando um joelho nas barracas. Você nunca vai ver uma cigana mostrando a barriga. Nós estamos em vários países e a língua permanece até os dias de hoje. A língua cigana, o romanê ou o caló, ou calé para quem preferir. Então isso não tem esse perigo, nós nos comunicamos nesse dialeto, falamos no dialeto. Isso não morreu. A nossa música, mais rica do que nunca, a nossa culinária, nossas festas, nossos mandamentos são seguidos até os dias de hoje. Onde o perigo de se perder isso? Vai se perder se não colocamos isso em prática. Então por que se ocultar? No passado existiam perseguições, maus tratos.
concordam em se esconder, mas nos dias de hoje não tem porquê. Se todo mundo gosta da cultura cigana, por que nós vamos ocultar? E caso escondêssemos isso, estaremos sendo preconceituosos também. E a gente luta justamente contra o preconceito. Existem os pratos típicos ciganos. Sarmá, o chairo, que é servido dentro do samovar. Existem algumas bebidas típicas, alcoólicas dos ciganos, vinho. Dependendo de onde se originam os ciganos, eles gostam de vodka, gostam de rum, gostam de uísque. Mas isso é mais da região. O cigano calão no Brasil adora carne, adora uma mesa farta, adora fruta, adora pães, entendeu? Não dispensa uma boa garrafa de vinho, às vezes uma chimbeira, que é aguardente, entendeu? Isso é muito regional. Música cigana, o nosso acervo, vamos dizer assim, é o mais completo do mundo, porque nós pegamos tudo de todos os povos, de todos os períodos, de todos os tempos. Então, nós temos influência russa dos violinos, os acordeões russos, nós temos os cravos, as violas flamencas, os carrons, que muita gente pensa que é espanhol e são peruanos. Então nós temos essa influência, os pandeiros, que todo mundo fala dos italianos, mas os ciganos no Oriente já utilizavam os pandeiros com fitas coloridas. Toda essa influência que foi absorvida, a cítara da Índia também, tudo isso que foi absorvido, eles traduziram isso em música e adaptaram, como o flamenco, por exemplo. O flamenco não foi os ciganos que criaram o flamenco. Quando eles chegaram na Espanha, o flamenco já existia. Só que nós costumamos falar que os ciganos deram alma ao flamenco. Que eles colocaram, o flamenco não era cantado, eles colocaram o cântico e as danças, eles animaram mais as danças. Colocaram o cântico, os lamentos. Por isso que eu falo que toda música no mundo hoje tem a influência cigana. Cada cigano escolhe a sua religião, não existe uma imposição. Temos ciganos que são... eu tenho tios que são pastores evangélicos, da igreja quadrangular, da igreja pentecostal e da igreja Filadélfia. Isso no sul do país. Quer dizer, é errado achar que cigano é religião. Cigano é etnia. Conheço ciganos que, como a minha família, uma boa parte é evangélica, conheço ciganos muçulmanos, conheço ciganos que são católicos, fervorosos, conheço ciganos que são bandistas, candomblecistas. A religião é livre, cada qual escolhe a qualquer. Um dos mandamentos ciganos, jamais perder o dom da adivinhação. Ou seja, isso é passado de mãe para filha. Então, as ciganas, quando elas mexem com oráculos, mexem com qualquer tipo de oráculo, isso sempre, na tradição, é passado de mãe para filha. Tá? E isso não é porque, além de ser o trabalho das ciganas, isso é um dos mandamentos. Nunca perder o dom da adivinhação. Y no
Ao contrário dos românticos, várias histórias espalhavam o temor em relação às ações dos ciganos. Assim nasceu, por exemplo, a lenda que povoou durante muitos séculos a mente dos não-ciganos de que os ciganos roubavam crianças. Quem nos conta essa história é o professor Ático Vilas Boas da Mota. Existe uma fantasia em torno disso, e essa fantasia parece que foi muito incrementada na Tchecoslováquia, de antigamente que era a Boêmia, não é? Eles imprimiram um jogo de baralho que você tinha uma sequência, você ia botando os números, arrumando as cartas, e era a história de um casal de crianças não ciganas roubadas por um cigano. E diz lá em todo que a criança sofreu assim, saudade dos pais, chorava muito. As cartas vão se seguindo, né? Quando chega no fim, para exaltar o milagre, a senhora diz que as crianças foram recuperadas por interferência de Nossa Senhora. Na última carta do baralho, daquele jogo, aparecem as crianças salvas, né? Mas, conclusão da história, quem fez aquela história sob a forma de cartas de baralho, se esqueceu de apresentar as crianças no fim, muito sorridentes, muito bem tratadas, gordas e bem vestidas. Ou seja, a lenda omitiu o fato de que o cigano que pegou o casal o teria feito para cuidar e entregar as crianças em plena saúde à Nossa Senhora. O professor Ático lembra ainda que os ciganos possuem dois lados muito positivos: o não abandono das crianças e dos velhos. Dois lados positivos dos ciganos. Primeiro lado positivo: nunca foi encontrado em nenhuma comunidade de ciganos espalhados em praticamente todos os países, nunca foi encontrada uma criança abandonada. Esse é o lado positivo quando nós temos problema de menino de rua, não é isso? Segundo, eles não abandonam as pessoas idosas, tratam com muito carinho os velhos, porque eles são gerontocratas. A palavra do velho, ela é muito ouvida e não tem história de nenhum idoso abandonado, enquanto nós às vezes colocamos que parentes nossos nos asilos. Com a evolução das máquinas e da tecnologia, o nomadismo cigano diminuiu nos séculos XIX e XX, com vários ciganos começando inclusive a frequentar os bancos escolares, e assim surgindo os primeiros registros escritos sobre ciganos, redigidos por ciganos. Mas eles ainda enfrentariam um novo desafio em sua existência, quando na primeira metade do século XX, uma sombra cobriu a Europa, espalhando medo e um desejo insano de uma raça pura superior. O nome da sombra era nazismo, seu líder, Adolf Hitler. Wir wollen keine Klassen und Stände mehr sehen. Assim como os judeus, os ciganos foram alvos dos campos de concentração. Os nazistas consideravam os ciganos como uma raça indeterminada, fadada ao extermínio. Mas por que o Holocausto cigano é tão pouco citado nos livros de história em relação ao Holocausto judeu? Quem nos responde a essa pergunta é a escritora Cristina da Costa Pereira. Ao passo que os judeus, com o tempo, é inevitável a comparação, né? Os judeus, eles estudaram, eles se informaram, eles têm cultura escrita, apesar das suas leis antiquíssimas, da sua tradição, mas eles se inseriram no mundo. Eles não acharam que, ao se inserirem no mundo dos goi, né, dos não-judeus, eles perderiam sua tradição. Então eles foram para as universidades. Nós temos gênios da humanidade. Nesse momento, eles tiveram elementos para se proteger, porque são mais bem informados, né?
tiveram mais cultura. O cigano, por ele ficar sempre como um povo à parte e não se inserir na sociedade não cigana, eles tiveram em quantidade, nem se compara, os judeus realmente estudaram, eles não tiveram elementos para se defender, tanto que hoje, na contemporaneidade, já existem inúmeros ciganos na Europa que entraram naquele grande processo de vítimas da indenização. Hoje eles já sabem disso. Passado o fantasma nazista, os ciganos começaram a perceber a necessidade de se organizar e ter representatividade política, com pena de ficarem ainda mais à margem da sociedade. Mas as atividades que os ciganos exerciam na Europa, principalmente aquelas ligadas ao plano sobrenatural, como a leitura de mãos e das cartas, acabaram por criar na Igreja Católica uma resistência com os ciganos. Cristina da Costa Pereira nos conta como a Igreja Católica via os ciganos em plena Europa medieval. A Igreja Católica, ela nem aos delinquentes da época, ela impedia a entrada à nave, né, da igreja. No entanto, os ciganos impedia. O que a gente chega à conclusão? Que havia um medo da Igreja Católica no sentido de, vamos dizer assim, concorrência no plano místico, no plano do sobrenatural, né? Os ciganos vinham com aquelas leituras de linhas da mão, falar de coisas místicas, e isso alegrava o povo, isso de uma certa maneira seduzia as populações. Então a Igreja via abalado o seu monopólio do sobrenatural. Isso é o primeiro, digamos assim, a primeira reação que a Igreja teve a eles, taxando-os nos seus éditos de filhos do demônio, filhos do diabo, tiravam seus filhos e davam para o Estado educar, ser cigano era um delito, havia toda uma legislação anti-cigana dos governos, dos Estados, né, europeus, quando da chegada deles, e que a Igreja consagrava. Hoje não, isso é evidente que isso foi uma posição da Igreja naquela época, né? Hoje a Igreja tem uma outra visão, né? E por causa desse olhar inimigo da Igreja Católica, igreja que era um dos pilares do feudalismo estabelecido no continente europeu, é que os ciganos também foram incluídos entre aqueles que seriam perseguidos e punidos nas fogueiras da Inquisição. Os que não eram católicos na época da Inquisição eram tidos por hereges, né? Se eles não professavam a fé católica, eles eram hereges, sejam de que religiões fossem ou raças. Os ciganos entraram por esse viés, né? Então eram tidos como bruxos, do mesmo jeito que os judeus, quer dizer, mais uma semelhança deles com os judeus. Eles não professavam a fé católica, quer dizer, eles não eram de origem católica, mas sempre, digamos, que essa coisa deles terem ligação com os santos católicos vem mais recentemente. Mas os próprios ciganos têm as suas lendas para contar suas origens e a causa do seu nomadismo. Cristina da Costa Pereira reuniu algumas dessas histórias, contadas pelos próprios ciganos no livro Lendas e Histórias Ciganas. Uma das lendas mostra uma possível relação do nomadismo cigano com a crucificação de Jesus Cristo. Quando Cristo foi crucificado, o pior cravo, aquele que deveria ser enfiado em sua testa, o cigano deu um jeito de sumir com ele. Cristo, então, mesmo naquele estado de sofrimento, percebendo, sussurrou para o cigano: sigam você e seu povo, sigam o seu destino. Daí porque nós, os ciganos, somos protegidos de doenças graves, sempre temos o que comer, mas para isso precisamos estar caminhando. Esse é o nosso destino. Eles carregam a liberdade como o sentimento mais importante. Já são séculos de andanças, perseguições, dificuldades, mas os ciganos continuam em sua grande caminhada. Para alguns, o objetivo desta interminável trajetória é simples: ir até o fim do mundo e voltar. Mas qual é a origem deste povo, que passou por momentos trágicos da história mundial, como a Inquisição e o Holocausto nazista, e ainda assim se espalhou pelo mundo, para cada noite, em suas rodas de conversa, quase sempre acompanhadas de música, relembrar suas histórias, seus mitos e suas lendas? A origem dos ciganos é tão controversa quanto as muitas histórias que os envolvem. O cigano foi durante muito tempo um povo ágrafo, ou seja, não se preocupou em deixar registros escritos de sua história.
Por isso é muito difícil precisar dados e fatos da história cigana. E ainda há um agravante. Os poucos registros antigos dos ciganos foram feitos pelos não-ciganos, ou seja, carregados de preconceito e de marcas de quem não conhecia profundamente a sua cultura. Os 7 ensinamentos ciganos. Felicidade. Um campo aberto, um luar, um violão. Uma fogueira, o canto do sabiá e a magia de uma cigana. Orgulho é saber que nunca participamos de guerras e nunca armamos para matar nossos semelhantes. Somos os menestréis da paz. Amor. Amar é vivermos em comunidade, é repartir o pão, nossas alegrias e até nossas aflições. Lealdade é não abandonar nossos irmãos quando precisam. É nunca negar o ombro amigo, a mão forte e o incentivo à vida. Riqueza é termos o suficiente para seguirmos pela estrada da vida. Nobreza é fazermos da humilhação um incentivo ao perdão. Humildade é não importar-se em ser súdito ou nobre, importar-se apenas em saber servir. Não seja o que os outros querem, seja o que você realmente é. Não mude quem é só porque os outros te acham diferente. Ninguém é igual. Todos têm mentes, ideias, pensamentos diferentes. E a receita do seu caminho só serve para você. Não deixe que o preconceito das pessoas façam você desistir do que gosta. Ninguém pode mandar na sua vida. Se abrir mão do que gosta, os outros vão interferir na sua personalidade e farão de você uma marionete. Podemos ser desprovidos de coragem, muito preguiçosos, mas quando se trata dos nossos sonhos, a coragem é bem reconhecida e a preguiça já não existe. Corremos riscos por causa de sonhos, mas vale a pena. Não deixe de lutar pelos seus sonhos. Não deixe de ouvir seu coração. Não deixe a raiva, o ódio, o rancor falar mais alto, pois eles machucam e ferem o coração. Não deixe de agradecer pelo dia de hoje, pois melhores dias virão. Não deixe tudo para depois. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. E não queira o mal para os outros, pois virá em triplo para você. Sempre ao meu lado ela está, com seus mistérios, sua luz. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz.
das estrelas do luar. Tua voz, teus sentimentos, tua força em meu cantar. Te pedimos pela figa, pelo brilho dos cristais, estrela de 5 pontas, meu caminho sigo em paz, sempre ao meu lado ela está, com seus mistérios, sua luz. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz. Escureça como a noite o olhar dos inimigos, a te peço todo dia que abençoe minha Sara. Santa Sara me acompanhe, ilumine o meu pensar e palavras de carinho quero a todos ofertar.